Campeões, essas polêmicas de jogou mais pro lado, defendeu muito agressivo, atacou muito agressivo. E aí eu já jogo também na mesa o seguinte, a famosa entrevista do Stewart com o Senna, em que o Senna vai falar que ele foi feito para vencer, em que se você não vai pelo gap, você não é um piloto, que naquela entrevista, para quem às vezes não sabe, o Stewart está enquadrando o Senna por ele estar envolvido em vários acidentes nos últimos anos. É verdade. Né? E aí eu queria te colocar isso, essa característica do Verstappen não é algo que a gente consegue encontrar como um padrão nesses caras gigantescos? Bom, primeiro vamos defender a posição do Stewart, porque ele também é gigantesco. Tá? Sim, com certeza, claro, tricampeão. Exato, eu reputo como... Assim, a carreira do Stewart foi daquelas de cair o queixo, mas para aquela época. Vamos lembrar que Stewart, Clark, Lauda, Hunt, esses caras, Emerson, tá? Eles guiaram na Fórmula 1 pouco mais de 20, 25 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Vamos dizer assim, o espírito do piloto de Fórmula 1 era muito parecido, né, com a visão que se tinha do piloto de caça. O cara galante, o cara que tinha uma série de valores, tal, não sei o quê. E um desses valores era a esportividade. Não se ganhava muito dinheiro, lógico, ninguém ali comia pão com mortadela, mas não se ganhava o que se ganha hoje. Você não, depois da sua carreira de Fórmula 1, você não fala, agora eu vou me aposentar. Não, claro que ia se aposentar porque ele continuava com a fazenda de ovelha dele. O Stewart foi um dos que primeiro ganhou muito dinheiro da Ford, mas continua trabalhando até hoje. Não é porque ele é milionário, ele ficou milionário depois. Tá? Então, assim, ainda era encarado como um esporte. Quando você coloca Stewart frente a Senna já numa época de patrocínios corporativos, milhões e milhões, centenas de milhões da Honda desenvolvendo motores, depois a Renault, tá? Já são realidades completamente diferentes. O Ayrton, ele era uma pessoa assim que não ligava para absolutamente nada, a não ser para duas coisas: família e automobilismo, nessa ordem. O Ayrton era um cara muito família. Os valores familiares dele eram muito fortes. E automobilismo era tudo na vida dele que não fosse a família. Então, acordar, dormir, comer, respirar, ler, era tudo sobre automobilismo. Então, a dedicação dele era completa. Só que para alguém que se dedica tão fortemente a uma única atividade na vida, às vezes deve bater aquele negócio, meu, e se eu não der certo nisso aqui? Então, não existe essa opção. Vai dar certo. Eu já dei certo. Ninguém vai me vencer. Eu não vou perder de ninguém. Então é aquele mindset. Nem todo mundo consegue chegar lá, mas no caso do Ayrton, ele tinha o talento base, teve a preparação e chegou lá. E quando chega lá, você sabe que é mais difícil ficar lá do que chegar. Continuar vencendo é sempre mais difícil do que vencer pela primeira vez. E aí você constrói todo o teu ambiente, tá? Para continuar vencendo. Então você não aceita determinadas coisas. Naquela entrevista foi muito clara esse conflito de gerações. E o Verstappen, olha só, ele só tem duas coisas na vida: a família que ele construiu, tá? Porque a estrutura familiar dele era extremamente problemática, todo mundo já sabe disso. A relação dele com o pai foi terrível. Então ele construiu uma família com a Kelly, a filha da Kelly, ali com o sogro, e você não vê o Verstappen em nenhuma balada, em nenhum ambiente de descontração que não seja com a Kelly do lado. Então, família. Tirando isso, você não vê ele fazer mais nada. É simulador todo dia, é preparação física, é simulador da equipe, é corrida. Nem de kart ele tem andado mais. Então, ele dorme, acorda, come, respira, lê, automobilismo. Tá? Então, olha só o paralelo entre essas duas figuras. Tá? Então, e essas figuras também constroem esse negócio da polêmica, porque assim, cara, eu não vou deixar ninguém ganhar de mim. Foi difícil eu chegar aqui. Eu vou tomar na ponta do facão. É isso aí, não tem esse negócio de, bonzinho, bromance, entendeu? Tipo, Norris e Sainz, esse tipo de coisa. Que é uma coisa que tá me incomodando nisso aí, nessa disputa de título aí. Tá faltando aquele sangue nos olhos dos dois, né? O sangue nos olhos do Verstappen está ali. O do Norris não existe. Simplesmente não existe. Ele ainda não entendeu a mensagem que o Verstappen passou para ele. Compadre, sobe o nível.
Tá? Me joga na parede. Se você quer respeito meu, me joga na parede que eu quero ver. Foi a mesma coisa com o Hamilton. Enfrentou o heptacampeão mundial, jogou ele na parede, ele foi lá, jogou o Verstappen na parede, principalmente em Silverstone, foi uma pancada, uma porrada franciscana, entendeu? Mas aí, hoje, você vê a relação do Verstappen com o Hamilton, eles não vão ser amigos nunca. Mas Respeito, reverência mútua. É disso que esse esporte é feito hoje. O Montoya conta aquela história que ele chegou na Indy, né? E ele começou a querer fazer amizade com os pilotos, tinha saído do ambiente da Fórmula 1. Veio o Chip Ganassi e falou: "Pá, escuta, você quer amigos aqui? Traga-os. Não é para você fazer amigo aqui, não. É mais ou menos o que o automobilismo é. Já faz um tempo, mas é a essência do automobilismo hoje." Não, e eu lembro do Alonso com o Hamilton isso, né? Eles se degladiaram em 2007 e fica aquele clima de inimizade, mas eles se respeitam muito. Inclusive o Alonso tem um respeito enorme pelo Hamilton e vice-versa, deles assim, rasgarem elogios. Todo ano tem pelo menos um elogio ou outro que eles fazem publicamente, né? Assim, todo ano rola alguma coisa nesse sentido. Sim. E esse respeito, eu acho que ele vem justamente disso que você está falando, do na pista mostrar, olha, eu tô aqui e eu vou te dar porrada se for necessário te dar porrada. Porque você respeita, geralmente é assim, né? Você respeita aquilo que te causa alguma luta, alguma dificuldade. Você respeita aquilo. Uhum. Você passa a ter uma outra visão sobre aquilo, sobre aquela situação, aquela pessoa. E com o Verstappen, os pilotos têm reclamado muito, mas não têm contra-atacado o Verstappen. E o Verstappen sabe disso. Porque tudo bem, o Leclerc, por vezes, faz isso. Só que o problema do Leclerc é outro, na minha visão. Ele precisa ser um pouquinho mais consistente. Uhum. Para mim, é outro problema do Leclerc. Sim. E nesse caso, falando do Norris especificamente, ele parece passivo numa disputa por campeonato. É como se ele estivesse ainda disputando para ser sétimo no campeonato mundial. É como se ele tivesse ali com a McLaren, se terminar em quinto ou quarto, tá bom. Não, ele está disputando um título. A McLaren pode ser campeã de construtores pela primeira vez desde a década de 90. Sim. E eles parecem que não compreenderam isso ainda. Parece que a McLaren até que está fazendo um bom trabalho em desenvolvimento e tudo mais, só que está faltando o mindset da vitória. Aquela chavinha que muda, que muitas vezes a gente reclamava da Williams ali com o Felipe Massa em 14, 15, 16, quando eles tinham um carro que de vez em nunca dava para brigar por uma vitória ali, e faltava aquele mindset, aquela chavinha do vamos vencer. Faltava a chavinha do precisamos ter uma estratégia ousada agora. Faltava o gosto pelo sangue. Exatamente, que é o que a Mercedes não perdeu, é o que a Red Bull não perdeu. Você vê que a Mercedes, quando tem oportunidade, ela ganha. Exato. A Red Bull, quando teve oportunidade nesse meio tempo aí, que ela ficou sem vencer de 14 a 20, ela ganhava uma corrida ou outra. Né? Eles têm a Ferrari também tem, assim, quando aparece a oportunidade, a Ferrari vai lá e abocanha. Exato. Esse mindset parece que a McLaren desaprendeu. E aí você soma isso com esse folclore que foi criado de que qualquer um desses jovens pilotos bateria o Verstappen. Porque criou-se esse folclore nas redes sociais. Criou-se. E não é bem assim. O Verstappen está mostrando que não é bem assim. É longe disso. Você precisa do a mais. E quais